Gente, olha só como tá bonito esse dia. Eu tô impressionada. Bom dia! Eu sou Júlia, sou psicóloga e eu trabalho, entre outras coisas, com avaliação neuropsicológica. E eu queria conversar com vocês um pouco sobre esse trabalho. Vocês me pediram lá no meu Instagram, me segue lá, pra falar sobre testes psicológicos. A primeira coisa e mais importante é que os testes são parte da avaliação e não a avaliação. Eles são uma parte muito importante, mas a avaliação é muito maior do que só o resultado dos testes. Outra coisa muito importante é que os testes psicológicos são exclusivos dos psicólogos. Justamente porque se uma pessoa não estudou ele da forma certa, ela vai só olhar os resultados em números e não interpretar aquilo como um psicólogo estudou para fazer. Tirando que a aplicação dos testes provavelmente vai ter interferência também. Tem um monte de testes para um monte de habilidades. Atenção, memória, linguagem, orientação espacial, orientação temporal, senso-percepção, humor, flexibilidade cognitiva, velocidade de processamento, raciocínio matemático e inteligência. Esses são só alguns. Nem todos os testes são usados para todas as avaliações. Nessa lista aqui tem uns bem óbvios, mas eu vou explicar todos caso alguém tenha interesse em saber. Os testes de atenção avaliam... Adivinha? Atenção! Mas a atenção tem 3 tipos: concentrada, a difusa e a alternada. A concentrada é aquela pessoa que tá mexendo no celular e não vê mais nada no mundo. Júlia! Ô, Júlia! Obrigada. Fizemos uma cena. A difusa é aquela que consegue prestar atenção em 2 coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu estar conversando e escrevendo. A alternada é aquela atenção que nos dá a capacidade de alternar entre as atividades. Ou seja, eu tô anotando alguma coisa, daí eu vejo um vídeo e eu continuo anotando e eu vejo o vídeo. Tipo numa videoaula. A gente usa os testes de atenção para dizer em qual que a pessoa tem maior dificuldade ou maior facilidade. Eu, Júlia Tomé de Martins. Quando a queixa é de memória, geralmente eu aplico o teste de atenção também, como uma confirmação de que o problema é realmente a memória e não a atenção. Eu sempre aplico os 2, porque várias pessoas se confundem na descrição dos sintomas. Então eu sempre aplico os 2. Não é uma regra, é eu falando. Os de memória, no caso, eles dão uma impressão de serem super difíceis e que você sempre foi bem mal. Mas eu garanto, eles são justos e válidos. Também existem tipos de memória, mas são muitos. Então a gente vai ficar só com o mais essencialzinho. Eu tenho um vídeo sobre tipos de memória que fala um pouquinho mais, mas também é bem básico. Se quiser eu falo mais. A gente avalia principalmente memória de trabalho e de curto prazo no geral. Mas, em alguns casos, a gente avalia de longo prazo. A de trabalho é eu te dizer uma lista de coisas e daí você tem que me repetir o que você lembra. A de longo prazo é você me conta uma história sobre a sua vida e alguém da sua família confirma. Isso é mais usado quando tem um idoso com suspeita de demência. A de longo prazo também pode incluir coisas que todo mundo sabe, como informações culturais ou momentos históricos. Testes de linguagem. Eles são basicamente perguntas de palavras, e se você sabe o que ela significa, ponto pra você. Também tem as expressões. Por exemplo, lágrima de crocodilo, caiu na real, enfiou o pé na jaca, subindo pelas paredes. Tudo isso são expressões. E o teste de linguagem verifica se você consegue sair do literal e entrar na metáfora. Orientação espacial e temporal. Eu só vou avaliar se você sabe que dia é hoje e onde você tá. A senso-percepção. Ela é avaliada de várias formas e ela é bem complexa, porque ela junta a avaliação neuro e psicológica com os 4 sentidos: visão, olfato, paladar e audição. A visão tem muito a ver com relato de alucinação. A minha irmã morreu há 5 anos, mas ontem à noite eu estava conversando com ela. Ou também tem problemas como a heminegligência, por exemplo, que é quando a pessoa enxerga, mas ignora um lado. Ela só ignora, ela finge que aquele lado não existe. Por exemplo, isso é o desenho de alguém com heminegligência. Isso é um problema mais grave,
mas os relatos de alucinação são os mais comuns. Na questão do olfato, a pessoa declara ou não sentir cheiro nenhum, ou sentir cheiros que não estão ali. O relato do paladar é quando a pessoa não sente gosto ou fica sentindo gostos de coisa que ela não comeu. O relato da audição vai ser basicamente igual ao relato da visão. Vão ser alucinações auditivas ou zunidos. A pessoa fica ouvindo aquele pi o tempo inteiro. Isso provavelmente é algum problema no ouvido ou neurológico, mas a avaliação neuro também leva isso em consideração. Existem também os testes de humor, que na minha opinião são os mais importantes para qualquer avaliação, porque um teste de humor pode invalidar todos os outros. Sintomas graves de depressão, ansiedade ou estresse invalidam todos os outros testes, por interferirem diretamente nas funções cerebrais. O adequado é você ir para psicoterapia, resolver isso, depois voltar, e daí a gente faz a avaliação da forma mais adequada. Tem também a flexibilidade cognitiva, e eu amo ela. Ela é um dos meus focos de estudo do mestrado. Eu acho ela um conceito brilhante. De modo bem brusco, a flexibilidade cognitiva é quando você é capaz de aprender novas coisas e depois voltar a usar esse mesmo conhecimento para outras coisas. É a flexibilidade mesmo. É difícil, por isso que eu estudo, porque tem muito pouca gente falando sobre. Testes tipo esse daqui, que você provavelmente já fez na internet, avaliam flexibilidade cognitiva. Você tem uma ordem e você tem outra ordem. E daí você tem que dar um jeito de ser flexível e lidar com as duas ordens. É brilhante, não é? A velocidade de processamento tem a ver com a velocidade que você processa as informações. Basicamente, o quão rápido você pensa, organiza seus pensamentos e expressa isso. Porque não adianta você pensar, organizar, que eu não vou ficar sabendo. Eu preciso que você expresse. Os testes basicamente é um monte de estímulo e... pensa rápido! Tem o raciocínio matemático. Basicamente são contas matemáticas. Mas não é só isso. Porque uma coisa é eu te perguntar quanto é 1 mais 1 e você me responder 2. Outra coisa é eu te perguntar: o João tinha uma maçã, o Daniel tinha uma banana e deu pro João. Quantas frutas o João tem? O tipo de raciocínio ainda é matemático, mas é muito mais elaborado e com um processamento muito mais complexo de informações. Chegou a hora deles. Testes de inteligência. Eles medem todo esse resto aqui, só que de uma forma mais breve. Ele é um teste muito completo. Eu tô falando porque tem 2 que são os melhores e um tá invalidado para adultos. O de criança ainda tá válido. Mas enfim, só que ele não serve como único e exclusivo. Por quê? Primeiro, eles são muito bons, mas existe uma rotulação em cima do conceito de inteligência. Se a pessoa foi mal em um teste de inteligência, ela é considerada burra. E isso não tá certo. Segundo, um QI maior do que outro não faz você mais inteligente nem melhor do que ninguém. Apenas indica que as suas funções cerebrais estão mais preservadas do que da outra pessoa. Mas tudo é treino. Tudo que eu falei aqui pode ser treinado e desenvolvido. Por isso que não precisa se apavorar quando você vai mal num dos testes. Tudo pode ser treinado e desenvolvido para que fique melhor. Olha, eu sei que eu falei bastante, mas tem um monte mais de testes e habilidades que são avaliados. Esse vídeo teria umas 5 horas só para eu falar de tudo que existe, e eu nem falei nome de teste nenhum. Se quiser parte 2 para eu te contar um pouquinho mais sobre as habilidades que são avaliadas na avaliação neuropsicológica, deixa o like. Bom, é com isso que eu trabalho. Compartilhe esse vídeo com quem possa se interessar e até a próxima. Tchau!